Oi amigas, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, meu povo, no vídeo de hoje eu estarei trazendo mais produção do mês. Então, foi do mês de julho, né? A gente já tá um pouquinho atrasada, porque eu fiquei de gravar pra postar no dia 1º, mas enfim, não deu. Então, eu estou aqui hoje pra mostrar e conversar um pouquinho com vocês sobre as produções do mês de julho, tá? Então, a maioria das peças eu já entreguei, foram encomendas. Eu tenho recebido bastante encomendas nos últimos tempos, mas eu tenho algumas peças ainda aqui comigo, daí eu mostro pra vocês pessoalmente, tá? Mas as que eu não tiver mais, eu vou colocando a fotinha aqui pra vocês verem como é que ficou. Vou passar o canal, né, que eu fiz os tutoriais delas. E algumas medidas de alguns modelos para vocês irem acompanhando então todas as produções que eu consegui fazer nesse último mês. Então, para começar, a primeira peça que eu finalizei no mês de julho foi o jogo de americanos Neide, né? O suplá Neide lá do canal da Crochê da Alessandra. Então, é um suplá bem simples, mas ele é bem chique. E eu tinha visto um tutorial lá no YouTube e eu fiquei muito afim de fazer esse modelo, mas ainda não tinha tido a oportunidade. Mas pra quem não sabe, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e a minha tia, ela se mudou lá pra Brasília, e daí os meus pais foram no começo do mês visitar ela lá a primeira vez. Então a minha mãe, que já é uma cliente fiel aqui da minha loja, resolveu levar um joguinho de americano pra ela como presentinho, né, pela casa nova e tudo mais. Então foram 4 unidades desse suplá Neide. Ele fica em média ali uns 38, 39 centímetros no meu ponto. E eu usei a cor Craft, se não me engano. Acho que foi o Craft da Criativa, tá? E a bordinha eu fiz com o cru. Eu também resolvi fazer a passadeira do mesmo modelo que eu ainda tenho aqui. E ela é uma mini passadeira, tá? Que é pra ela ser posta junto com os americanos, então ela não fica tão grande assim. E olha, gente, ele tem esse detalhezinho aqui desses buraquinhos aqui. E ficou muito chique. Eu achei que aqui não é passadeira, eu falei passadeira, mas é trilho de mesa, tá, gente? O trilho de mesa ficou um pouquinho emborcadinho assim, tá? Mas eu acredito que se eu passar a bordinha aqui final, ele vai se endireitar. Mas ele ficou assim, ele é bem simples, a base é oval, bem fechadinha, né, de pontos altos. E depois ele vem só com o bico aqui pra diferenciar. E o suplá, né, como vocês viram na foto, é exatamente igual. Então, eu acabei não passando o bico, porque não deu tempo, eu tinha que tirar as fotos certinho, né, pra depois embalar e eles levarem. Então, enfim, a minha mãe não quis levar junto, e aí agora eu estou com ele aqui na pronta entrega. De repente, né, os próximos que eu fizer, se for numa cor parecida, num cru, num craft, eu posso tá incluindo esse trilho junto ou vender ele avulso, tá? Mas eu gostei bastante de fazer esse modelo. Como eu falei, é um modelo bem simples, a base é fechada, toda fechada, com esse bico mais diferentão. E eu adorei essa combinação de cores do craft com o biquinho cru. Também geralmente dá pra fazer com aquele fio encanto, né, o douradinho. Então é isso. A segunda peça que eu produzi no mês de julho foi o jogo de banheiro mega fácil, lá do canal da Loren, tá? Muitas de vocês já conhecem esse modelo. Ele é um modelo ótimo de fazer, já fiz diversas vezes aqui na minha loja, já fiz avulso, já fiz parte de tapete. Dessa vez eu fiz um jogo de banheiro de 3 peças. Então foi um tapete normal, um tapete menorzinho e a tampa do vaso. A tampa do vaso eu incluí ali umas carreiras pra cima, porque no fim ficou um pouco pequeno pra tampa do vaso, meio estreito, daí eu tive que adaptar ali do jeito que deu, tá? Mas eu fiz a redinha
como é que chama? Ah, eu fiz uma redinha regulável, tá? Bem tranquila e deu certinho lá na tampa dela. E foi exatamente o mesmo modelo do tapete. Eu só aumentei e diminui carreiras ali na parte de aumento pra ficar do tamanho certo. Então foram três peças, né? A base eu fiz com grafite, o cinza mais escuro, e o biquinho eu fiz com o cinza claro, que também é da Criativa. Eu adorei esse jogo de banheiro, achei que ficou simples, mas ficou chique, ficou clean. E eu adorei fazer, é muito fácil e simples de fazer, né? Por isso que ele chama Mega Fácil. E foi bem tranquilo de produzir. E dá pra fazer de diversas cores e tamanhos, ele é bem tranquilinho de adaptar. E eu queria muito fazer aquele colorido que ela faz no tutorial, né? Mas, enfim, vamos ver se de repente sai por aí, né? As minhas amigas a TK Crochê e a Johanna já fizeram esse modelo, fizeram com aplicação e fica belíssimo. E, além de tudo, ele é bem econômico. A terceira peça não foi uma peça para venda, foi a bandana Diamond, que eu peguei lá do canal da Viv Crochê, que é um canal americano, tá? Essa foi uma bandana que eu fiz de aniversário para uma amiga minha. Ela gosta muito de usar aquelas bandanas assim na cabeça, lenço e tudo mais. Então eu decidi fazer uma de crochê pra ela. Eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo. Eu quero fazer uma pra mim também. E foi sensacional. Trabalhar com lã é muito bom, né, gente? O fio é bem molinho, bem tranquilo de manusear. E eu fiz com um verdinho e a pontinha no branco, assim, cremezinho que eu tinha aqui sobrando. Eu não tenho estoque, não tem nada assim de lã, tá? Mas eu ganhei um tempo atrás uma sacola cheia de molê assim dentro. E aí eu resolvi usar pra fazer a bandaninha dela, já que nós estamos, né, no inverno. Eu queria fazer uma versão dele com barroco 100%, ou de repente um fio assim mais verão, né, que daí fica mais tranquilo de usar na cabeça, não fica tão quente. Mas por enquanto ainda não fiz, tá, gente? Inclusive, mês que vem eu vou trazer uma produção, no caso já agora mês de agosto, né, vou trazer uma produção de vestuário, que eu recebi uma encomenda, e para esse vestuário eu estarei utilizando barroco natural. Então possivelmente vai sobrar e eu vou poder fazer outras peças que eu ainda não sei, mas eu quero fazer até pra hashtag crochetando para mim, gente, que eu não esqueci, tá? Não esqueci. Mas como eu falei, eu tenho recebido muitas encomendas nos últimos dias e aí tem ficado meio apertado pra fazer outras coisas assim, né? Mas assim que der eu já vou adiantando essas coisas. Então foi isso, eu não tirei medida, não pesei nem nada, mas fica aqui a foto então pra vocês verem como é que ficou. Em seguida, eu fiz os americanos Tati. Não sei se vocês se lembram, mas eu recebi uma encomenda de 12 americanos Tati pra minha chefe. Foi a primeira vez que eu fiz esse modelo, eu tive que fazer algumas adaptações. Tem vídeo aqui no canal dele de raio-x da peça, se não me engano, que eu falo com mais detalhes sobre ele. Então vocês podem voltar aqui nos vídeos e dar uma olhadinha. Mas eu já tinha entregado as primeiras 6 unidades, que eram todos da mesma cor, a base e o bico da mesma cor. E dessa vez eu entreguei os outros 6, né, que foram a base no bordô e o bico no cru. Achei que ficou belíssima essa combinação, gente. Ficou lindo, nas fotos ficou lindo, na mesa fica lindo. E ao mesmo tempo clean, mas ele é muito chique, esse bico bem trabalhado, né? E assim, gente, foi um parto pra fazer, porque ele demora demais. Tem toda aquela base ali fechada, depois tem aquele bico ali com picô, gente, é uma loucura. Mas vale a pena, tá? Ele é lindíssimo. Eu tive que fazer umas adaptações nele, né, como eu falo no outro vídeo, pra ele chegar a 42 centímetros de comprimento, que a minha cliente pediu, porque ela tem uns pratos lá bem grandes e ela queria usar com eles. Mas acredito que usando com ele todo na agulha 3,5, fazendo certinho, ele fica com menos, tá? Ali uma média de 40 centímetros, 39, dependendo do ponto. Mas eu adorei fazer, eu quero fazer ele, né, assim, sem me preocupar com medida, que eu acho que ele vai ficar
menos trabalhoso, porque como eu tive que fazer essas adaptações, eu tive que passar o ferro, fazer um monte de coisa pra ele ficar bem retinho. Mas, enfim, gente, ficou lindíssimo. Até nem tô falando os valores, né, mas o jogo Neide eu cobrei pra minha mãe, acho que 20 cada um, deu mais ou menos 80 reais. Eu fiz assim pra ela porque é minha mãe, tá? Mas se fosse outra cliente, provavelmente venderia ele a 22 cada um, 25 com dourado. Depende, tá? O jogo de banheiro eu tô cobrando esse mega fácil 25 reais a unidade e 30 ou 35 a tampa do vaso, tá? É um tapete bem econômico mesmo e eu achei que é um modelo simples que dá pra botar nesse valor. E a bandana eu não cobrei, né? Porque eu fiz de presente. E esses americanos Tati eu tô cobrando 35 reais cada um, tá? Claro, se a pessoa quiser adicionar dourado, etc, vai encarecendo. Mas a base, mais ou menos 35 cada um. O próximo foi um que eu tenho ainda aqui em mãos. Inclusive, o vídeo passado, se não me engano, foi de raio-x da peça dele, então vocês voltem lá pra ver o vídeo, tá? Vou mostrar só aqui o centrinho, porque a passadeira é exatamente igual. Então, gente, eu fiz esse centrinho aqui de hexágono, ok? E fiz a passadeira também de hexágono nessas mesmas cores. Então foi o cinza grafite, cinza claro e aqui é o bege, todos da Criativa. Acho que esse cinza aqui é da LM, tá? Mas ficou assim, ficou belíssimo. Eu amei fazer essa produção. Já tirei um monte de foto, vídeo, tem pra dar e vender aí no meu canal. Mas tô mostrando aqui ele de novo, tá? E foi uma encomenda também. A passadeira ficou com 90 centímetros de comprimento por 50 de largura. Esse aqui ficou com mais ou menos uns 42, se não me engano, de comprimento por uns 30 de largura, tá? Eu ainda não consegui entregar pra ela, porque ela é lá da minha igreja e a gente tem se desencontrado nos cultos. Mas eu fiz esse... Adorei fazer essa encomenda com ela. Ela super personalizou as cores, o tamanho, tudo que ela queria. Fui conversando bastante com ela. Foi meio chatinho de fazer as costuras, mas faz parte, né? E, inclusive, eu estou produzindo outra, gente. Exatamente. Já tô na segunda passadeira com essas mesmas cores que eu postei as fotos lá no Instagram. E uma cliente viu e já encomendou. Então, é sucesso, podem fazer aí que a saída dá certa. Eu estou cobrando esse com mais ou menos 90 centímetros de comprimento, eu cobrei 100 reais, tá? Mas a partir disso já vai pra 120 e por aí em diante, porque é fácil, mas é bem trabalhoso, tem que fazer todos os hexágonos, depois arrematar os hexágonos, costurar tudo, botar etiqueta, é bem trabalhosinho, tá? Então, por isso que você pode ir de acordo, né, com o que tu paga no barbante e das tuas clientes, aí você vai adaptando aí o valor como você achar melhor. E por último, mas não menos importante, eu fiz uma unidade desse suplá aqui, que é o suplá fácil e econômico da Isabela Fernanda. Eu acho esse suplá, gente, coisa mais fofinha do mundo. Eu adoro essas pétalas assim, né? E aqui tem esse detalhe, o bico com picô. Eu acho que fica tudo maravilhoso pra fazer um chá um café da tarde, um chá com as amigas. Eu já tinha uma unidade dele, a pronta entrega. E a minha mãe vai no aniversário e ela resolveu presentear ela com um jogo americano. Então eu tô fazendo, no caso eu já fiz, né, as outras 3 peças. Tô incluindo uma só no mês de julho, porque foi o que eu finalizei até o dia 31. Mas até hoje, dia 5/8, que eu tô gravando esse vídeo, eu já fiz os outros, tá? Então tá certinho, só falta eu botar aqui a etiqueta. Esse aqui eu tô vendendo R$22 a unidade, mas pra minha mãe eu fiz 20, tá, gente? Olha esse lilazinho aqui, é lá da Criativa. E eu amei fazer rapidíssimo, eu faço 1, 2 por dia, se deixar. E é super tranquilo, a venda na certa. Vou até fazer uma capa aqui.
E é isso, gente, que eu produzi nesse mês de julho. Sei que para algumas pessoas isso seria uma produção de uma semana só, mas pra mim foi bem produtivo, até por isso que eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo pra vocês, né? Espero que em agosto também eu produza bastante pra fazer outra produção do mês. E deixa aqui nos comentários qual produção que você mais gostou, o que você também quer fazer e se tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos ler a nossa palavra que eu já ia me esquecendo. Então vamos lá, já pegaram suas bíblias. Vamos começar então o capítulo 5 de João. Lembrando, para quem é novo, para quem tá vendo esse vídeo aqui aleatório, a gente tá lendo o livro de João, tá? Inteiro aqui nos finais dos vídeos. Eu vou lendo um capítulo, meio capítulo, e assim vocês vão me acompanhando, tá? Às vezes eu dou uma fugidinha, pego outra palavra que o senhor tá falando comigo, mas no geral estamos seguindo nessa ordem, tá? Então vamos lá, hoje nós vamos começar o capítulo 5. Deixa eu ver aqui se ele é muito comprido. Mais ou menos, eu acho que eu vou ler ele metade, que nem eu fiz com 4, e no próximo vídeo a gente termina. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, gente, acho que eu vou parar por aqui. Essa passagem eu gosto muito dela porque mostra várias coisas sobre o caráter de Jesus, mas ao mesmo tempo de algumas coisas que são meio polêmicas aí no meio cristão, né? Mas assim, ele pergunta pro paralítico: queres ser curado? Ou melhor, o que queres que eu te faça? Então, gente, às vezes a gente acha que Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso pedir, eu não preciso falar, Ele sabe e pronto. Mas não, gente, Ele quer ouvir da gente o que nós queremos, o que nós precisamos. E se buscar, e também tá na palavra, se buscar de todo o coração, né, verdadeiramente Ele será concedido. Então a gente precisa ter esse hábito, a gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a pedir. E então é muito importante como Jesus, mesmo sabendo, vendo que ele era paralítico, que ele estava lá no chão, ele ainda pergunta:
que queres que eu te faça? Mesmo sendo Jesus, né, gente? Então, aqui ele nos ensina a gente a orar, a pedir, a explicar o que a gente quer e não ter medo disso para que a gente consiga a cura, né? Muitas vezes até no processo de falar o que a gente quer, a gente reconhece aquilo que a gente está pedindo, a gente entende aquilo no nosso coração, mesmo sem Jesus falar, que talvez aquilo não é uma coisa tão importante, ou é uma coisa realmente, a gente nota o quão importante aquilo é para nós. E também trabalha a nossa fé, né, de pedir aquilo e ter a certeza que o Senhor vai colocar a mão dele, né, se for a vontade dele. E também ali a questão polêmica que eu falo é do sábado, né, gente? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa para uma próxima. Mas aqui ele fala claramente sobre trabalhar no sábado, sobre operar os milagres no sábado. E, enfim, né? Não vou entrar muito nesse quesito, mas deixo aí esse pensamento. Então eu gosto muito dessa passagem por conta disso. E claro, né? O homem foi curado, depois ele saiu testemunhando. E as pessoas queriam repreender ele, mas mesmo assim ele não deixou de testemunhar. E não só no falar, porque ele nem sabia quem era Jesus, mas, gente, ele foi curado. Tipo, ele literalmente era paralítico e começou a andar. Então, já dizia por si só, né? Então é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like pra mim, compartilha. Deixa um comentário de qual peça você mais gostou dessa produção. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.